Queridos irmãos e irmãs, este Evangelho é sequência do Evangelho que nós ouvimos nesse final de semana. Após Jesus multiplicar os pães, alimentar a multidão, Jesus mandou que os discípulos fossem indo na frente de barco, e ele fica despedindo as multidões. Jesus fica com o povo, fica com a multidão para se despedir deles. E Jesus subiu ao monte para orar a sós. Pelas 3 horas da manhã, os discípulos estavam no meio do mar, o barco agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Jesus vem até eles caminhando sobre as águas. Eles gritam de medo e Jesus diz: calma, sou eu. E Pedro, todo corajoso, diz assim: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas. E Jesus diz: Pedro, vem. E o Pedro realmente sai para fora da barca e vem caminhando ao encontro de Jesus. Mas diz o Evangelho que quando Pedro sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Ele pede para Jesus: Senhor, salva-me. Jesus estende a mão, pega ele, repreende a falta de fé dele e conduz ele de volta até a barca. Nós poderíamos ter muitos ensinamentos, mas a gente não vai se estender demais na reflexão. Vamos apenas atualizar para nós. No meio de tantas tempestades, de tantos ventos contrários como a gente tem vivido nos últimos dias, ou nos últimos meses, se assim quisermos. No meio dessa agitação, dessa preocupação, da pandemia, de tantos outros sofrimentos e desastres, diante da instabilidade política, instabilidade econômica que nós vivemos, Jesus nos pede para nós largarmos as nossas seguranças, o nosso barco, as nossas coisas, e nos convida a caminhar com Ele sobre as águas. Ou seja, abrirmos mão daquilo que nós achamos que nos dá segurança, que nos dá um porto seguro, para caminharmos com Ele acima disto. E de fato, se nós atendemos ao pedido de Jesus e deixamos de confiar na nossa economia, de confiar na nossa política, deixamos de confiar nessas coisas como fonte de segurança para nós, deixamos de confiar no nosso dinheiro como fonte de segurança para nós, mas de fato olhamos nos olhos de Jesus e caminhamos em direção a Ele, nós conseguimos caminhar sobre as águas. E talvez muitos tenham feito essa experiência de março para cá, de não saber mais olhar para as suas seguranças e olhar nos olhos de Jesus e ter caminhado todo esse tempo. Mas é preciso ter muito cuidado, porque a gente pode daqui a pouco receber aquela percepção de que alguém está soprando, de sentir o vento perto da gente. E aí, ao invés de nós olharmos para Jesus, nós começamos a olhar para nós mesmos e aonde nós estamos pisando, e a gente começa a raciocinar e começa a achar que é impossível isso que está acontecendo, e quando a gente começa a duvidar daquilo que realmente Cristo está fazendo conosco, a gente começa a afundar, a gente começa a se perder. Foi exatamente isso que aconteceu com Pedro. Enquanto ele tinha os olhos fixos em Jesus, ele estava caminhando sobre as águas. Quando ele começou a olhar e perceber o que ele estava fazendo,
e começou a achar que isso estava além de qualquer capacidade que ele pudesse ter, quando ele começou a achar que isso era sonho, ou que isso era imaginação dele, de repente, Pedro começa a afundar. E a pergunta para nós talvez seja esta: quais são os ventos que fazem a gente desacreditar do impossível que Deus está já realizando entre nós? Quais são os ventos que fazem eu desacreditar do milagre? Lembremos, esse episódio é imediatamente após a multiplicação dos pães. Nesse tempo de pandemia nós já vimos tantos milagres acontecendo, tantas graças sendo realizadas, tantas multidões sendo alcançadas por Jesus. Mas veja que nada disso é suficiente se a gente não permanece com os olhos fixos em Jesus. Pode ser que até agora a gente acreditava, pode ser que até agora a gente estava maravilhado vendo os milagres de Jesus, mas daqui a pouco, se a gente deixa de prestar atenção nele, deixa de ter os olhos fixos nele, ou a gente acha que possa fazer sozinho, porque esse é um outro grande perigo. Quando Deus nos dá uma graça, quando Deus nos dá um dom, quando Deus nos dá um carisma, um grande risco que a gente começa a correr é que Jesus, com esse dom, nos diga: venha caminhando sobre as águas. A gente vem, mas a gente esquece que é Ele que convidou a caminhar sobre as águas. E lá pelas tantas, quando a gente quer, ou quando dá na nossa telha, a gente quer descer do barco e quer fazer as coisas sozinho, por conta, sem olhar para Jesus, sem esperar o chamado dele. E aí nós afundamos. E aí nós ruímos. Então que a gente seja realmente obediente. Se Jesus nos convida, saiamos da nossa segurança, deixemos os nossos comodismos e vamos caminhar sobre as águas. Não tiremos os olhos dele, porque se nós prestarmos atenção ao que está ao redor, nós afundamos. E ao mesmo tempo, não sejamos tão arrogantes de achar que nós podemos andar sobre as águas por nossa vontade. É ao convite de Jesus e olhando para Ele que nós conseguimos, com Ele diante de nós. Se em algum momento nós, como Pedro, afundamos, sejamos humildes também como Pedro, para dizer: Senhor, salva-me, porque eu estou perecendo. E tenha certeza, Jesus vai estender a mão. Provavelmente vai te repreender como repreendeu a Pedro. Por que tu tá com tão pouca fé? Mas Ele vai te conduzir pela mão e vai te levar de novo à segurança, para que ali você possa continuar a sua caminhada. Mesmo com o fracasso de Pedro afundando na água, ao chegar de novo no barco, os discípulos ali presentes se prostraram diante de Jesus. Então, mesmo que a gente vacile na fé como Pedro, e precise ser socorrido como Jesus, a nossa experiência de fé, de milagre, de graça, a nossa experiência de superar os nossos medos, vai fazer muitas outras pessoas se prostrarem diante de Jesus e reconhecê-lo como Messias, como Salvador. Como esses dias já ouvíamos, há 15 dias atrás, na liturgia da palavra do final de semana, tudo concorre para o bem daqueles que amam e temem a Deus. Até mesmo os nossos fracassos fazem com que a palavra seja realmente acreditada por muitos dos nossos irmãos e irmãs. Nesse instante de silêncio, vamos permitir que essa palavra ecoe no nosso coração, que o Senhor possa trazer à tona os ventos que nos tiram a atenção. Que o Senhor nos mostre quais são os nossos orgulhos, quais são as nossas faltas de fé, quais são os nossos medos. E nós possamos assim entregá-los ao Senhor
e caminharmos sobre as águas impetuosas desse tempo que estamos vivendo.